do TSE, também sou procurador do TSE do Estado e sou advogado do partido nacionalmente, juntamente com o doutor Vicente Aquino, que está presente, e a equipe do meu escritório. Quero dar boas-vindas a vocês. Vou apresentar o doutor Vicente. O doutor Vicente Aquino é um dos nossos convidados, palestrantes, parceiro jurídico nessa nossa luta aí. Primeiro turno e agora segundo turno, contando com esse grande reforço de vocês. Nos sentimos prestigiados por esse momento. O doutor Vicente Aquino é especialista em direito eleitoral, com mais de 25 anos nessa estrada, um dos precursores nessa linha do direito específica e complexa, né, com muitas inovações a cada ano. Então, o doutor Vicente é um convidado especial do PSL para nos prestigiar, contribuir com o seu conhecimento e trazer aqui para nós as suas colocações. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Está acontecendo aqui algo inédito no Brasil. É o primeiro partido político, até onde se tem conhecimento, onde só no estado do Ceará nós já estamos com mais de 9 mil fiscais. O delegado Cavalcante vai ter uma palavra agora há pouco, vai falar aqui com vocês agora, vai falar um pouco sobre isso. Já temos hoje mais de 200 advogados contando com vocês para atuar no dia das eleições. Todos que estão aqui têm o interesse de participar desse processo eleitoral, viver esse momento histórico que o Brasil está passando. Todos querem aprender, querem contribuir, querem trabalhar, querem fiscalizar. É um trabalho diferente, são voluntários. Ontem eu estive com o Jair Bolsonaro, eu estive com o Gustavo Leviano, o Thiago Aires, que é o presidente, que é o coordenador nacional jurídico da campanha, Leonardo e Rodrigo Marconi. São os advogados que estão no QG atuando junto ao TSE e recebendo todas as informações que vêm de vocês, todos os vídeos que me passam, todos que vocês me mandam, onde há uma irregularidade, a gente encaminha. Como é uma campanha nacional, nesse momento, segundo turno, todas as ações estão sendo ajuizadas no TSE, nos cabe para algumas representações criminais, o primeiro turno todo, e local cabe as nossas representações aqui no Estado. E nós estivemos conversando ontem e eu falei desse trabalho, desse projeto inovador que teve como idealizador o delegado Cavalcante, de cadastramento de fiscais, de trazer para esse momento a população, de dar credencial a essa população, legitimar a população, os eleitores, para fiscalizar o pleito. Essas pessoas não estão trabalhando em prol do PSL, eles estão trabalhando em prol da justiça eleitoral, estão exercendo sua cidadania, o que é bonito nisso, né? Que é lindo, na verdade, né, delegado, nisso. E quando eu falei desse projeto no Ceará, desse evento que teve ontem, tivemos quase 300 pessoas aqui, de hoje já temos 100 pessoas, eu falei desse projeto, desse evento que está acontecendo, eu falei inclusive que nós vamos filmar, nós vamos filmar esse momento e vamos repassar para os grupos. Eles se sentiram muito motivados, inspirados em saber que está acontecendo. Esse movimento é inovador. O PSL em nenhum lugar está fazendo o que nós estamos fazendo aqui, dando essa credencial, participando, chamando, treinando, como foi a questão dos fiscais, informando e dando a oportunidade para vocês debaterem e contribuírem com o processo. Então, eu acho que estamos de parabéns, PSL, estamos de parabéns do nosso candidato à presidência, estamos parabéns do Heitor, que é o nosso presidente estadual, o delegado Cavalcante, o André Fernandes, o meu corpo jurídico, a Liana Furtado, o Davi Sucupira, o doutor Hélio Góes, que está aqui, que é o nosso candidato a governador, né? Prestigiando, ficou um pouquinho afastado do jurídico, né? Estava pedindo voto, né? Mas agora já voltou 7 horas da manhã, não foi? Eu saí 23 horas da apuração, se for 7, já estava no escritório batendo continência, preparado para a missão, né? Então, esse é o exemplo, a missão que está acontecendo. Então, eu quero parabenizar todos vocês, eu gostaria de nós batêssemos palmas para vocês, para o partido, para esse movimento, para tudo que está acontecendo nesse momento, tá, gente? Para dar objetividade na palestra, o doutor Vicente Aquino vai falar um pouco sobre direito eleitoral, uma panorâmica sobre direito eleitoral, e eu venho com alguns tópicos que foram os casos mais concretos, aqueles mais objetivos no primeiro turno, tá? Então, a gente depois abre para perguntas, até para não quebrar muito o raciocínio, e a gente avançar um pouquinho para todo mundo sair cedo, porque
O delegado ainda tem comício hoje, né, delegado? Doutor Vicente, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite, poder participar hoje aqui, a gente discutir, dialogar, debater, falar um pouquinho sobre o direito eleitoral, sobre comissões, sobre compra de votos, sobre condutas ilícitas, mais frequente principalmente no dia da eleição. Então, eu queria aqui abraçar a todos, os colegas advogados, Leonardo, os amigos que estão na plateia, enfim, o nosso deputado eleito, Cavalcante, o Coronel Medeiros, enfim, quero dizer que eu e o Aldair dividimos o tema hoje no seguinte: eu queria falar um pouquinho sobre noções gerais de direito eleitoral, aí uns 10, 15 minutos sobre isso, e ele passava para os temas mais frequentes que são as condutas ilícitas no dia da eleição. Olha, nós estamos aqui numa plateia de profissionais da advocacia. Ontem nós tivemos, delegado, uma plateia de fiscais, né? Então, é interessante que a gente tenha uma noção vaga, e ainda não vou dizer tão vaga, mas elementar, mínima, do que seria o direito eleitoral. O que é o direito eleitoral? Como é que nós vamos atuar amanhã, domingo, no dia da eleição? Como é que nós vamos atuar, nós, na condição de advogados? Pois bem, alguns pontos a gente precisa entender, meu querido amigo Aldair, e eu quero fazer um registro aqui a todos vocês advogados, a maioria já sabe, mas é importante que se faça isso. O Aldair é o secretário-geral dos partidos, o Aldair, o delegado aqui, testemunha ocular disso, de que ele arrastou toda a sua força e botou assim, esse partido nas costas, levou, junto com o delegado, junto com o Heitor, junto com os demais, e graças a Deus nós saímos vitoriosos nessa eleição. Goza da amizade pessoal de Jair Bolsonaro, do presidente nacional do Partido do Estado, Liliane, e eu quero ressaltar o Daí aqui, o que você fez por esse partido, junto com 3 ou 4 pessoas aqui, delegado. Vossa Excelência, Heitor, André Fernandes e outros, mais poucos. A gente está saindo de uma eleição, quer dizer, saindo porque do se acaba. Um partido pequeníssimo, olha só, né? Eu há 27 anos que eu milito com direito eleitoral e nunca vi uma situação desse tipo. Um candidato com 8 segundos de propaganda eleitoral, ele conseguiu um resultado dessa magnitude, dessa grandeza numa eleição. Eu costumo escutar o delegado Cavalcante, mito. Realmente, o Jair Bolsonaro tem sido um mito nesse processo eleitoral, né? Se Deus quiser, ele vai reproduzir isso na administração do Brasil. Pois bem, mas eu gostaria de deixar esse registro que o Aldair tem sido um gigante, um trator de trabalho nessa questão de fincar o PSL aqui no Ceará e de, graças a Deus, conseguir os resultados eleitorais que os nossos deputados eleitos conseguiram. Pois bem, então, direito eleitoral. Muito bem, o que é que a gente poderia entender nesse primeiro momento sobre direito eleitoral? Direito, com uma plateia de advogados, nós diríamos que é o direito eleitoral. Para que serve o direito eleitoral? Como é que atua a cidadania no direito eleitoral? Bom, aquele conceito elementar de direito, que não precisa dizer, o positivismo, o direito é o conjunto de normas gerais e positivas que regula a vida da sociedade. O naturalismo é o conceito, é o direito de cada um que é seu, enfim. Essa é a regra comum e elementar do direito. De uma forma geral, ele vale para todos os anos. Mas no eleitoral, aí tem a sua peculiaridade. É o conjunto de normas, positivando o conceito, que regula o processo das eleições, o processo de escolha das pessoas que vão governar, o processo de escolha dos governantes. Bom, e no direito eleitoral, onde é que está o direito eleitoral? Que tipo de eleições nós temos no Brasil? Bem rapidinho, para nós traçar essa particularidade. No Brasil, e é bom que se entenda logo, que nós temos somente 2 tipos de eleições, mais nenhum. Quem disser que tem diferente disso, está enganado. No Brasil, nós só temos 2 tipos de eleições: eleições gerais e eleições municipais. Nenhuma outra mais. Eleições gerais.
é essas que nós estamos vivendo agora. Eleições gerais compreende todo um processo eleitoral de presidente da República, senador da República, deputado federal e deputado estadual. Essas são as chamadas eleições gerais no Brasil. E o outro tipo de eleições que nós temos no Brasil são as eleições municipais, que se tratam, todas elas de 4 em 4 anos, de prefeitos e vereadores. Mas nenhum tipo de eleição. Pois bem, e esse processo, que normas nós devemos saber, nós advogados, para atuar numa eleição, para participar do processo eleitoral? Quais as normas gerais, mais comuns, que nós não devemos desconhecer? Bom, é simples demais e dá para a gente ver em pouquíssimos minutos. Normas eleitorais. Eu costumo dizer que o direito eleitoral, ele parece muito com o direito trabalhista. Se conta nos dedos das mãos quais são a normatização eleitoral. Se conta nos dedos das mãos. Por isso que é simples e pode dar uma pincelada rápida quais são as normas eleitorais. Pois bem, primeira delas, que não podia deixar de ser diferente, a Constituição Federal. Constituição Federal, se nós pegar ali o artigo 1º, parágrafo único, o artigo 14 ao 17 e o artigo 77 por ali, 77 e 78, nós vamos ver que está ali todo o arcabouço constitucional eleitoral. Quando é que ele começa? Ele começa logo no parágrafo único, que diz: todo poder emana do povo. O poder nasce, provém, origina-se do povo. Então, veja só, que o direito eleitoral está intrinsecamente ligado, umbilicalmente ligado com a questão de povo, com a questão de voto, né? Então começa logo ali no parágrafo único, salvo engano, do artigo 1º. Vem lá do artigo 14 ao 17, que trata de quê? Dos direitos políticos. Pouca coisa, mas diz muito de direito eleitoral. E lá no artigo 77, ele trata dos mandatos, das eleições presidencial, e que aquilo aplica-se por simetria aos estados e aos municípios. Bom, isso é o primeiro ponto da legislação eleitoral. Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, artigo 14 ao 17 e artigo 77. Essas são as normas constitucionais eleitorais. Mas depois dessa, tem mais algumas, tem mais 4 somente. Vejam só. Normas eleitorais infraconstitucionais. Nós vamos ter a Lei Complementar 64/90, a Lei 9.504, que é uma lei ordinária, o Código Eleitoral, que é a Lei 47/17, que é uma lei antiga da década de 60, e a Lei de Transporte Regular de Eleitores, que é a Lei 6.091, mais alguma leizinha esparsa, leizinha, força de expressão, alguma lei pequena esparsa, mas seria Lei Complementar 64/90, Código Eleitoral, Lei 47/17, Lei 9.504, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1, e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Nós vamos ver apenas no dedo das mãos a quantidade de leis eleitorais. Como é relativamente simples entender o direito eleitoral. Pois bem, passando dessa questão da legislação, outro ponto se faz necessário. Ponto 1, nós entendemos nós precisamos entender agora o que é que norteia o direito eleitoral, quais os princípios, que só são basicamente 3, importantes para a gente saber, que norteia o direito eleitoral, que dá norte, que dá rumo, que é principal do direito eleitoral. E nós vemos qual a finalidade do direito eleitoral: regular as eleições, regular, dar regras ao processo de escolha dos candidatos. Para que é que ela dá regra a isso? Para que a escolha dos candidatos seja feita de forma livre. E aí é por isso que aí nós vamos tentar combater a principal das condutas ilícitas que o Aldair vai falar, que é a compra de voto. Então, as regras do processo eleitoral têm um objetivo qual? A depuração, a livre manifestação da vontade do eleitor. O que é que eu extraio do que acabo de dizer? Que um dos princípios do direito eleitoral é o livre exercício do voto do eleitor. Esse é um dos princípios que norteia o direito eleitoral. Por isso que há as regras para regular as eleições. Outro, igualdade de oportunidade entre os candidatos. Basta todo o arcabouço do processo eleitoral, ele visa basicamente 2 coisas. 1, dar igualdade de oportunidade aos candidatos. 2, que o processo eleitoral seja isento de
situações de abuso do poder econômico, corrupção, fraude e de influências externas na livre vontade soberana do eleitor. O processo eleitoral visa isso. Então, esses são os modos, os princípios, os nortes que dão rumo ao direito eleitoral. Pois bem, ora, é bom que a gente entenda que no direito eleitoral não dá para nós trazer aqueles princípios lá do direito comum para aplicar nele, de forma isolada. Ora, o princípio que aplica lá no direito processual civil e todos os direitos, por exemplo, o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz tem que ser imparcial? Tem. No direito eleitoral se aplica a imparcialidade do juiz. Mas mais do que esse princípio aí, se aplica o princípio de quê? Da depuração do pleito, da igualdade de oportunidades. Se houver uma colisão de princípios, por exemplo, da imparcialidade do juiz e da liberdade do voto do eleitor e da depuração do processo eleitoral, aí se houver uma colisão desses dois princípios, aí vai prevalecer o princípio de quê? Da depuração do processo eleitoral. Então, às vezes acontece muito com os magistrados da Justiça Eleitoral, os promotores da Justiça Eleitoral, notadamente de primeiro grau, que aí nós vamos já falar um pouquinho também, em 2 minutinhos nesse ponto, que não tem muita familiaridade com o processo eleitoral, é lá da vara de família, lá da vara de sucessões, lá na vara de sei de onde, aí chega no dia da eleição e quer aplicar ao processo eleitoral uma norma lá do processo comum, que não cabe. E, portanto, gera um desconforto danado com os advogados que atuam no processo eleitoral e têm uma vivência naquilo. Então, basicamente, o processo eleitoral tem como princípios maior, como princípios norteadores, princípio da igualdade de oportunidade e princípio de depuração e libertação do pleito, livre consciência do eleitor. Muito bem, e a justiça eleitoral, como é que ela funciona? Veja só, nós dissemos há pouco que nós temos eleições gerais no Brasil, só 2 tipos, e eleições municipais. As eleições gerais, que é essa que nós estamos vivendo, a instância primeira dela, a instância originária dessa atuação nas eleições gerais, a instância ordinária dela, no caso das eleições estaduais, é o Tribunal Regional Eleitoral. Não existe no juiz de primeiro grau, nessa eleição, nenhuma forma de julgamento, a não ser o exercício do poder de polícia que os juízes têm e qualquer cidadão tem o exercício do poder de polícia. Então, nessas eleições gerais, para governador, a instância originária primeira é o Tribunal Regional Eleitoral. Nessas eleições, a instância primeira para as eleições presidenciais é o Tribunal Superior Eleitoral. E os juízes eleitorais, nesta eleição, eles não têm função jurisdicional. Eles só terão função administrativa das eleições. E aí é onde entra o exercício do poder de polícia. Mas eles não têm poder de julgar, de julgamento. Eles têm poder de mandar uma busca e apreensão, eles têm poder de colher a prova, de fazer qualquer tipo de coisa, mas não têm poder jurisdicional nessas eleições gerais. Ao contrário das eleições municipais, que o poder dos magistrados eleitorais das zonas de primeiro grau, eles terão o exercício da jurisdição plena, da jurisdição, com o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral como órgãos revisor ordinariamente e revisor extraordinariamente, como é o Tribunal Superior Eleitoral. E a função administrativa. Poucas justiças, excepcionalmente, têm esse tipo de função administrativa. A justiça eleitoral é comum à função administrativa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando o juiz eleitoral ele convoca um mesário, ele transfere o título de eleitor, ele diploma um candidato, ele está exercendo a função administrativa das eleições. Mas quando ele julga um processo de multa de um candidato, de cassação de um registro de um candidato, este magistrado está exercendo a função jurisdicional eleitoral. Veja que é possível que um juiz eleitoral, é comum demais acontecer, de um juiz eleitoral, ele diplomar um candidato, ele mesmo, o juiz, diploma o candidato, e o adversário ou o Ministério Público entra com impugnação daquele candidato que ele diplomou,
E ele, juiz eleitoral, julga uma ação de impugnação do mandato eletivo, julga uma ação de investigação judicial eleitoral e caça o diploma do candidato que ele diplomou. Então, veja só, ele tem dois tipos de atuação: a atuação administrativa e a atuação jurisdicional. No domingo que vem, a atuação primeira vai ser uma atuação eminentemente administrativa. A atuação da Justiça Eleitoral de administrar as eleições. Na hora que ele totaliza os votos, na hora que ele convoca o mesário, na hora que o mesário está ali, o presidente de mesa, e os outros dois mesários estão ali, em nome da Justiça Eleitoral, eles estão tendo uma atuação administrativa do processo eleitoral. De modo que, passado isso, essa função administrativa das eleições, aí vem a outra, que é a função jurisdicional. Essa, praticamente, nós não vamos ver ela até o dia da eleição, no dia exatamente. Evidentemente que pode estar acontecendo hoje, tem algumas situações acontecendo, de se impugnar um registro de candidatura antes e ser julgado só depois. Por quê? Por um abuso do poder econômico. O abuso do poder econômico, a corrupção e a fraude e o uso indevido dos meios de comunicações, que basicamente é quem caça o mandato eletivo. Para vocês terem uma ideia, entraram com investigação judicial eleitoral contra o nosso candidato Jair Bolsonaro, por uso indevido dos meios de comunicação, espécie mídias digitais, né? Uma coisa completamente risível, absurda, né? E de modo que aquele fato ali se visou, e é comum acontecer, é criar um factóide para as eleições. No processo das eleições, todo tipo de fato pode acontecer e tem reflexo direto no registro de candidatura. Esse candidato vai perder o registro por conta desse abuso, dessa corrupção e dessa fraude. Isso acontece e funciona, e tem efeito prático, e reverte voto de eleitor, e muda às vezes cenário eleitoral. Isso é comum acontecer no processo eleitoral. De modo que, assim, em linhas gerais, né, a gente vai falar das condutas de delito, o que vai acontecer no dia da eleição, a propaganda no dia da eleição, a boca de urna no dia da eleição. A gente escuta falar muito de boca de urna. Boca de urna é proibido. O que é boca de urna? Qual é o conceito de boca de urna? A gente vai dizer isso, coletividade no dia da eleição, a propaganda que é feita no dia da eleição, a compra do voto, o transporte de eleitores, né? Tudo isso ele vai dizer com detalhes, mas eu gostaria de dizer só um ponto. E a boca de urna, onde é que a gente encontra esse conceito? O que é que seria a boca da urna? Boca de urna. Boca de urna é todo e qualquer movimento próximo à cabine de votação, um conceito abstrato mesmo, um conceito abstrato, claro. Todo e qualquer movimento no entorno, no lugar ou no entorno da sessão eleitoral de votação, que vise influenciar na vontade do eleitor. Pode ser compra do voto, troca por dinheiro, pode ser a entrega do santinho, pode ser uma conversa de pé de ouvido, pode ser o convencimento de um eleitor. Tudo isso são fatos de boca de urna, e é o que mais comum se generaliza no dia das eleições, para dizer todo tipo de infração eleitoral que pode acontecer. Então, enfim, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Nós temos pouquíssimas leis eleitorais, só 5. Todas elas são leis curtas, pequenas, não tem nem... A Lei 9.504, que é a lei das eleições, que regula as eleições, é uma lei permanente hoje, tanto é que ela é desde 1997. Antes de 1997, toda eleição tinha uma lei nova, à luz da conveniência do momento, para tirar alguém do jogo ou para colocar alguém no jogo, e isso, graças a Deus, mudou. Ainda tem um resquício disso, que são as chamadas reformas eleitorais. As reformas, elas condicionam as situações, elas às vezes fazem alguma coisa para prejudicar determinado candidato e beneficiar determinado candidato. Isso ainda existe, mas é um processo que já avançou. O delegado falava aqui que sonhava com um Brasil desse Brasil de hoje, Brasil de Bolsonaro, desse Brasil de hoje que está nascendo nesse momento, né? E esse processo eleitoral, antes, há 10 anos atrás, ele era um processo eleitoral muito difícil. Por quê? Porque não tinha dado esse passo que se começou a dar agora, de avançar para que a gente tenha reforma política de qualidade, leis eleitorais permanentes. Para vocês terem uma ideia, nosso código eleitoral
é da década de 60. Quantas constituições já se passou do Código Eleitoral e não se mudou esse Código Eleitoral? O Código Eleitoral é uma lei processual, uma lei penal, uma lei civil e uma lei administrativa. Tem todo tipo. Lá do artigo 389 em diante são os crimes eleitorais. Antes disso, logo no começo ali, quando diz fiscal de votação, mesário, convocação, é uma lei administrativa. Lá na frente tem uma parte processual. Enfim, então o direito eleitoral foi feito para ser misturado mesmo. Ele podia ser condensado em uma lei só, talvez, naqueles alguns artigos de direitos políticos da Constituição, e mais uma outra lei que pudesse dizer quais são as situações eleitorais mais importantes. Então, eu quero aqui, assim, agradecer a atenção, devolver a palavra aqui ao Altairto, para que ele prossiga, e ficar ali na expectativa para que a gente possa, se vocês precisarem, a gente responder alguma indagação, fazer algum tipo de questionamento, para que no dia da eleição a gente possa exercer uma fiscalização firme, altiva. O fiscal do dia da eleição, o deputado Cavalcante, que Vossa Excelência conduziu, está conduzindo, né? Tem um papel importantíssimo, certamente isso foi dito ontem na conferência de ontem, um papel importantíssimo no processamento do dia das eleições. Porque quem vai ali ser fiscal e delegado, antes, vejam só, antes da Constituição de 88, nós não tínhamos a figura do advogado eleitoral, né? Quem aqui conheceu o doutor Haroldo Mota, o delegado que Cavalcante conheceu, que faz muito tempo que ele nos deixou, faz pouco tempo, ele atuou a vida inteira como advogado do TRE, mas até 1988 ele era delegado de partido, ele fazia atuação como delegado, não como advogado, porque não existia muito a figura, existia a figura do advogado, mas não era obrigatória lá na justiça eleitoral, não era obrigatória. O delegado de partido era muito mais importante do que o advogado. Então, o fiscal, o delegado de partido, representante partidário no dia das eleições, são figuras centrais e importantíssimas no processo eleitoral. Então, devolvendo aqui a palavra ao amigo e me colocando aqui à disposição para que a gente possa depois responder alguma coisa. Dia da eleição, com base no primeiro turno que nós tivemos de condutas mais frequentes, nós conseguimos só pincelar algumas ações. Questão de propaganda eleitoral. Tá? Esse material ele vai estar disponível para vocês. Eu vou me resumir a ler o que está escrito aqui, mas eu quero falar para vocês o que foi mais frequente. Dia da eleição, sessão antes de abrir, carro parado com adesivo de candidato, com número de candidato na porta. Foi muito frequente isso. Então, ou o mesário, ou alguém deixou o seu carro lá adesivado na porta da sessão, fazendo uma propaganda irregular. Ah, mas se eu for no meu carro adesivado, se você for no seu carro adesivado, votar e sair no carro, isso não configura. Mas a partir do momento que você deixa seu carro na porta da sessão, com o número do candidato, seja ele qual for, isso aí configura a propaganda eleitoral. Quais providências? Chama o policial militar, informa da ocorrência, o primeiro ato, ele tem a obrigação de ou mandar revocar ou arrancar o adesivo. Tá? Ou arrancar o adesivo. Eu não aconselho ninguém a ir lá e arrancar o adesivo. Chama a autoridade judicial, tropa federal, o que esteja. Não fez isso, a autoridade não atendeu, aí comunica no grupo. Tá? E isso é uma conduta, isso foi o mais frequente, aconteceu essa estratégia com base num candidato, o mesmo candidato que vai enfrentar no próximo, que vai nos enfrentar no dia 28, esse mesmo grupo atuou em quase todas as sessões com essa prática. Tá? Então, vamos trabalhar firme nisso aí, vamos trabalhar forte. A Polícia Militar, a Polícia Civil, as tropas federais já estão conscientes disso, foram muito solícitos a atender a todos os nossos chamados e a gente vai realmente fazer um trabalho preventivo. Nossos fiscais estão sabendo disso, já sabem como atuar, mas eventualmente qualquer resistência ele vai procurar o advogado e a gente conta com isso. Camiseta, boné, isso, aquele eleitor que vai votar é permitido. É permitido que ele faça isso, sua propaganda, distribuindo santinho, fazendo aquela boca de olho conhecida, explicitando o seu candidato para quem está entrando o tempo todo, isso não. Não é uma conduta irregular também, é propaganda irregular. Distribuição de material.
todas as formas naquele tipo. Verificar frequentemente a urna. Alguém pode eventualmente ir lá votar e deixar o seu santinho lá direcionando ou impulsionando algum outro voto. Então é comum também ele ir lá e deixar o santinho dele na porta, na urna, dentro da cabine. Então os nossos fiscais estão orientados a sempre procurar entrar na cabine, dar uma olhada entre um eleitor e outro. Tá? Boca de urna é o aliciamento de eleitor, uso de alto-falante, amplificador, divulgação de qualquer espécie de propaganda de partido político e seus candidatos, novos conteúdos, principalmente conteúdos de aplicação na internet. O dia não pode, todo mundo sabe disso. Atrapalhar a ordem da fila de votação, por único, eleitor que votou ficar na sessão, muito comum. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é um resumo do resumo. Algumas questões vão acontecer, vocês vão questionar, a gente vai dar a resposta. Mas o eleitor votar e continuar na sessão, isso está acontecendo quase todo. Do mesmo candidato que a gente vai enfrentar no dia 28. O eleitor votava e ficava lá com a convivência do mesário, com a convivência de outras pessoas. Tá? E isso foi comum ter acontecido. Questões gerais, votar em nome de outro, violação do sigilo do voto, filmar, gravar, fazer qualquer manifestação com relação a isso, publicizar essa manifestação, intervenções indevidas junto à mesa, qualquer eleitor que vá à mesa, fique questionando na mesa, deve ser aconselhado a sair, e essa intervenção você pode fazer diretamente ao presidente, sempre se dirigir ao presidente da mesa, tá? Ele é o rei, né, Vicente? Ele é o rei naquela sessão. Então, o presidente da mesa, essa conduta desse eleitor intervindo, com toda a votação, opinando, é uma conduta irregular. Gostaria que o senhor tomasse providência, não tomando, a gente parte para a próxima. Questão coletiva. Família votar. Família votar no carro conjunto não é caracterizado como coletivo, tá? Então, mesmo família está indo votar isso não. Agora, várias pessoas no mesmo carro configuram transporte regular de eleitor, ou o seguro coletivo, chamar a Polícia Militar, chamar a Tropa Federal. Tá? Biometria não fez cadastramento, não pode votar. Tá? Teve registro de pessoas que não estavam, os colegas atuaram, inclusive Maracanã, de pessoas que não fizeram cadastramento e estavam tentando votar. Isso não pode. Questão de crachá é uso obrigatório para fiscais, tá? Fiscais delegados, para nós advogados não. Para nós advogados a nossa postura, basta se identificar como advogado do TSE, nós temos fé pública, mas se por acaso for pedido, aí apresenta a procuração até mesmo pelo celular, a foto que a gente vai mandar, você baixar, tá? Isso aí já pode servir de prova. Vou passar o próximo aí. Então, um resumozinho da fiscalização, 7 horas da manhã, apresenta sua credencial ao presidente, isso para fiscais, tá? O advogado não precisa estar seguindo essa regra não. Então, o fiscal às 7 horas ele apresenta, verifica os lacres, verifica a emissão da zerésima, caderno de votação. Essa verificação foi bastante trabalhada ontem, verificar se essa lista não tem marcas ou rasuras. A gente está passando isso para vocês, para que quando for questionado, vocês saibam qual foi o que foi orientado para os nossos fiscais. Nossos fiscais delegados, eles não podem manifestar propaganda do nosso candidato nem dos outros. Então, o fiscal, ele só tem que ter o crachá PSL, no nosso caso, o nome e o representante assinando. Então, não pode ter 17, não pode usar a blusa do Bolsonaro, não pode nada. O fiscal, ele tem que estar dizendo no processo. O fiscal, ele exerce um papel público. Ele está contribuindo para o pleito eleitoral independente do partido. Ele está naquela função dele de fiscal, ele está com representatividade pública. Verificar sempre se não tem propaganda eleitoral na cabine, impedir que o eleitor fotografe o filme do seu voto, impedir que os mesários fiscais ou menores auxiliem eleitores, conferir e garantir que nada de votação esteja incluído todos os protestos e impugnações. Esse é um momento um pouco delicado, e geralmente há participação
nossa de advogados. Então, os nossos fiscais vão querer constar em ata, os mesários eles não vão querer fazer registro daquela ocorrência, e aí um de vocês mais talvez vão ser acionados, né, para garantir que aquele registro seja feito. Assinar a votação, as medidas do boletim da urna, recolher cópia do boletim da urna, né? No início ele se apresenta, no final ele pode pedir uma cópia do boletim, pedir a correção de boca de urna durante o dia da eleição. O telefone de celular da linha submetida está aí, que é o grupo, procurações vão ser emitidas amanhã. Tá? Essa função de vocês é muito importante nesse pleito, tá? Conforme foi dito anteriormente, vão ser mais de 200 advogados voluntários. Vocês estão participando de um processo legítimo, de um processo decente, de um processo pela primeira vez no Brasil, pelo menos até onde eu sei, que não houve participação financeira dentro do partido político. Eu acho que a maioria das doações que foram feitas foram recusadas pelo nosso candidato. Então, é um partido que está atuando e está colhendo esses frutos graças à participação popular. Hoje o jornal me ligou e perguntou qual é a agenda, qual é a movimentação do PSL para os próximos dias. Eu disse, não, o PSL ele não faz a programação da agenda, ele tenta acompanhar a agenda posta pelos nossos apoiadores, pelos nossos eleitores, pelos nossos voluntários. Então nós estamos tentando acompanhar as carreatas que estão sendo formadas, nós promovemos talvez 1% ou 2% do que realmente está acontecendo. A maioria das coisas que estão acontecendo aqui no estado de Ceará, no final de semana como passado de carreata, foi feita por eleitores, por voluntários, por cidadãos. É uma manifestação popular que está acontecendo, não está tendo investimento, coordenação, promoção por parte do partido político. Nós estamos tentando, inclusive, acompanhar todos os eventos, até para evitar que ocorra alguma ilegalidade, não por premeditação, mas até mesmo por desconhecimento da lei. A gente acompanha a questão de som, e o que está acontecendo no Brasil é isso, é uma manifestação. Nós estamos participando de um processo histórico, é realmente algo gratificante para todos nós. Estamos eu, Vicente Débora, minha esposa Liliana, o escritório já está há 2 anos atuando, isso é um trabalho que tem sido feito há 2 anos, desde os crimes contra a honra, contra o Jair Bolsonaro, desde as ações dele contra alguns candidatos. Nós chegamos a patrocinar várias ações a nível do Brasil, do partido, do Estado. Estamos hoje aqui colhendo esses frutos, e para nós a eleição está ganha. Ver esse auditório cheio de colegas querendo atuar voluntariamente, para quem começou sozinho, para quem foi aumentando, foi crescendo, para mim, a eleição não foi ganha, gente. A eleição já está ganha para nós. O resultado ele já foi obtido. Eu só tenho muito a agradecer a vocês por tudo, por esse apoio nesse momento. Desde o início eu venho sendo solícito, sendo aberto e agradecendo a Deus e a vocês por estarmos participando desse processo. Obrigado por todos, tá? Doutor Vicente, só seria interessante para alguns colegas advogados que estivessem aqui hoje que têm interesse em pegar um material para um auxílio no dia da eleição, que existe, já que estou em Fortaleza, aquele vale-meco eleitoral que é todo ano distribuído no TRE. Vocês podem pegar, é gratuito, é um vale-meco que tem a constituição de toda a legislação eleitoral, que lá está disponível. Muitos não sabem dessa informação, é físico, só precisa da OAB de vocês lá. E quem não quiser o material físico, também tem no site. No site do TRE Ceará, tem uma área lá chamada Eleições 2018, você clica, desce, e lá embaixo tem material eleitoral, propaganda eleitoral, e tem diversas informações, os materiais que foram impressos, inclusive com informações para o dia da eleição, sobre propaganda eleitoral, condutas permitidas e vedadas, e o próprio vale-meco também, para que vocês tenham um apoio da legislação junto com vocês no dia. E é interessante também chamar atenção para alguns casos, por exemplo, a questão da fila.
que tem preferência de idosos, a questão, por exemplo, se o idoso for de 80 anos, ele vai acima de todas as preferências. A questão de pessoas com deficiência física que podem chamar alguém que não seja da mesa apuradora para auxiliá-lo na cabine de votação. Em alguns casos, que são mais comuns, existe realmente o erro que um eleitor com um nome muito parecido, que houve agora até recentemente comigo, que a senhora Ângela A e a senhora Ângela B, e houve um erro material, e nesse caso, nós temos que usar o bom senso também, entrarmos em contato com o doutor Vicente e o doutor Aldair para ver qual é a melhor solução, porque nesses casos, a apuração dos votos lá no final foi muito boa para os nossos candidatos. E nós precisamos usar essa expertise do corpo jurídico antes de tomar alguma atitude de impugnação. Outra informação que também seria interessante é que o advogado sempre, e eu não sei se o doutor já atuará na eleição, seria muito interessante sempre se apresentar o presidente da mesa, porque ele é quem vai coordenar todos os trabalhos e se apresentar como uma pessoa que vai auxiliá-lo na condução na boa condução daquela apuração. Também a conduta proibida do selfie, não pode entrar nenhum equipamento eletrônico na cabine de votação, todos os equipamentos eletrônicos devem permanecer. Ou você pode botar junto à mesa apuradora e voltar. Não pode haver permanência na sessão dos fiscais, eles têm que ficar circulando, entrando e saindo. Seria interessante, assim, a título de sugestão, que os colegas voltassem logo para ficar mais livres para fazerem as suas verificações e sempre, qualquer dúvida, tem o doutor Davi Pira, o doutor Vicente Aquino e o doutor Aldair, que estão com um grupo de advogados sempre à disposição dos colegas. Eu me ponho também à disposição. Eu acredito que existem uma série de pequenos problemas que nós vamos enfrentar, mas que o eleitor do Bolsonaro vota Bolsonaro e não vem o seu voto, se recebe dinheiro continua votando Bolsonaro. Não acredito que vai haver algo desse tipo nessa altura do campeonato. E que peço paz espiritual a todos, que entendam que nesse dia nós temos que ter muito discernimento para não cairmos numa grande complicação com a mesa de servidor. Vamos buscar sempre, em caso de dúvida, consultar o escritório. Obrigado. O doutor Davi Silveira, que faz parte aqui da equipe, tem uma sugestão aí, pessoal, boa noite. Eu queria pedir a vocês, meu telefone está aí, para a gente começar, vocês mandarem os contatos de vocês, dando um oi pelo WhatsApp, para eu formar um grupo a partir de hoje já, para a gente já ir organizando procuração sobre estabelecimento e ir tirando dúvida entre a gente, tá bom? Porque como for só o e-mail e o número da OAB lá no papel, e aí, para facilitar o trabalho da gente, a gente vai incluindo, alguns eu já tenho os contatos, eu já vou incluir no grupo, entendeu? Para ficar a gente mantendo o contato e até no dia também esse grupo vai ser muito utilizado, tá bom? Obrigado aí pelo trabalho para todo mundo. Só uma dúvida mesmo, porque mesmo que não seja candidato, né, vai dar, lógico, na zona, mas lá no primeiro turno, tá? Por exemplo, candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, eles não podem estar na sessão com um crachá de delegado, né? Parte deles. Eles podem. Não pode mais, a condição de candidato ele não tem mais, né? A condição de candidato só quem tem aqui no Ceará, por exemplo, é o Jair Bolsonaro e o Haddad, né? Não, eu sei, mas no primeiro turno, por exemplo. Sim. Não podia? Não, o primeiro turno acabou, né?
Certo, mas é uma dúvida que eu tinha que eu queria tirar, porque assim, quando for agora, eu tenho certeza que vai ter vereadores, vão ter prefeitos, tudo com esses tipos de crachá. Não, eles podem estar ali. Podendo estar rodando dentro da sessão. Eles podem estar ali na condição de fiscal e de delegado de partido. Eles podem estar. Somente como qualquer um de nós podemos estar na condição de fiscal e de delegado de partido. A exceção disso daí só vai poder os candidatos, que só vão ter 2. Certo. Então, se por acaso o Bolsonaro quiser colocar um crachá de delegado e ficar circulando dentro das ruas, não pode. Pode. Pode? Pode. Tranquilamente. Desde que o partido autorize ele, tranquilamente. Certo. Era a minha dúvida, porque... Agora ele não pode aparecer ali na condição de candidato, mas ele não é mais candidato. A eleição proporcional já acabou. A eleição majoritária que é aqui já acabou. Né? Nós estamos numa outra eleição, começando do zero. Podem participar. Como é? Candidato e delegado que não tem. Nem precisa, né? O que for candidato, só vão ter 2 aqui no Ceará. Haddad e Bolsonaro. Só vão ter 2 candidatos. Já não vão ter mais 2. Esses aí podem entrar na sessão e fiscalizar na condição de candidato. Foi na condição também. Mas a questão é mais em relação lá no interior. Existem os vereadores, tem o prefeito. Sim, mas eles são um cidadão comum. Eles podem ser delegados e fiscais. Pronto. Pronto. Não há um prestígio diferente para eles. Não era prestígio, era porque eu acho que quando eles entram e ficam ali plantados como vereadores daquele partido do PT, por exemplo, eles meio que inibem. Pronto. Então, isso que eles desigualam o processo eleitoral, porque há uma força deles maior em relação ao eleitorado, há uma representatividade maior. É nesse momento aí que nós vamos para o início. Mas aí é que tá, é isso que eu queria saber, se eles podem ficar, não podem então. Eles podem, se eles tiverem um crachá de fiscal ou de delegado. Se ele ficar sem estar inscrito Não existe essa figura aí que você está dizendo. Se ele ficar lá, ele está na boca de urna, né? Se ele ficar lá, claro. Mas o fiscal não tem que ficar dentro da zona. Na condição de fiscal, ele pode ir de delegado. Mas Esqueça o vereador e prefeito. Olha, veja só. Você perceber que ele está lá. Veja só, olha, esqueça. Só pode esqueça a condição de vereador e prefeito. Você pode esquecer ela. Ou é fiscal, ou é delegado, ou é candidato, ou é advogado. Não tem outra hipótese. Mas se ele, na condição de delegado, a gente perceber que ele está lá para ficar pressionando o eleitor. Aí o que é que o nosso fiscal vai fazer? Ele é prefeito e ele é delegado. Aí o que é que o nosso fiscal vai fazer? Vai fiscalizar ele. A lei eleitoral permite que um partido fiscalize o outro partido. É para isso que nós temos. Bola mesmo. Para isso que nós temos. Então, o fato de ele ser delegado, ele pode cometer um crime eleitoral com qualquer pessoa. Tranquilo, o juiz pode cometer. E se o juiz fizer isso? O juiz não pode? Pode. Né? Tem que ser Então, veja fiscalizado, só. se for percebido a conduta, tem que ser denunciado. Vamos falar disso. Só quem pode fiscalizar e ter acesso às coisas são os fiscais, né? O advogado precisa ser valente, precisa ser incisivo. Se ele for mole, se ele for fraquinho, ele não vai conseguir muita coisa não. Porque aí é a hora da emoção, é a hora do empate, é a hora de bater na mesa, é a hora de exigir direito, é a hora de ou chamar a polícia e chamar e fazer a confusão e se não for isso aí não vai conseguir não. Então, aí eu vou entrar com a petição, aí a eleição se acabou, a eleição passou, chegou o outro dia da eleição. Na prática é chegar e lascar a mão na mesa e dizer, olha, está comprando voto, isso não é conduta proibida, vou denunciar, é crime, chama a polícia, está preso em flagrante. Aí eu tenho muitas passagens no interior, que eu me recordo no dia da eleição do prefeito, faz 4 anos isso. E um advogado, da cidade do interior, ligou para mim, sente aqui a juíza está me dando voz de prisão por desacato. Aí eu depois dei voz de prisão a ela por abuso de autoridade. Abuso de autoridade. E aí a senhora, no telefone, no telefone mesmo eu escutei ele dizer, a senhora está presa por abuso. E aí foi, enfim, é a conduta, e aí ela terminou por recuar. Então, no dia da eleição tem que ter coragem. Os moles, os fracos, eles não atravessam o oceano, não. Eles naufragam. Se tiver problema com urna,
Já aciona o presidente da mesa, suspende a Isso, votação na e Câmara tem um Pública. detalhe importante, inibir com a participação da chamada ata. Toda sessão eleitoral tem um presidente, 2 mesários e uma ata para registrar tudo que acontece. Uma ata padrão, um ato modelo de padrão da Justiça Eleitoral, para registrar as ocorrências. Eu quero que conste na ata que esse eleitor passou, que entrou com o filho dele e votou. Eu quero que conste na ata que ele votou, que ele entrou com o celular para tirar a fotografia. Eu quero que conste que o mesário auxiliou ele na votação. Conste na ata para no final do dia rubricar a ata de votação. Então, todos esses fatos precisam, se não constar, denuncia a quem manda para o grupo, que a gente denuncia o juiz eleitoral, o TRE, o Ministério Público, enfim. Nessa hora aí tem que ser forte, tem que ser incisivo, tem que ser valente mesmo. Não dá para os fracos aí, não chega nem no momento. Porque nesse momento aí é um momento de emoção. O sujeito defende o voto do partido dele, com veemência defende até. Eu posso citar meu exemplo aqui? Eu estava no TRE na última eleição, 2014, e saí com um colega advogado nas escadas do TRE, na porrada, no muro, o paletó foi para todo lado, e tem muita gente que testemunhou isso, e as câmeras do TRE existiriam nos arquivos lá. Então, enfim, nessa hora aí não tem que ter medo não. É saber que está lá como advogado e que o advogado é uma autoridade. Com a autoridade que é advogado na hora... Total, até para enfrentar o juiz. Se ela está presa por isso e por aquilo, se você entender que ela está cometendo abuso, você está presa por abuso. Vamos nós dois passando para a mesma cela, se for um juiz, olha, se for uma mulher, não dá para ir para a mesma cela. Mas, enfim, é por aí. Processo eleitoral. No dia da eleição não dá para fazer muita coisa de petição, não. Não dá para fazer muita coisa. Se alguém for preso, e quem for preso no dia da eleição? Evidentemente que na palestra que vocês talvez não tivessem, se falou sobre isso. Mas os crimes eleitorais, todos os crimes eleitorais, eles são passíveis de fiança. Todos. Exceto o transporte irregular de eleitores, que isso aí não comporta fiança, mas comporta aqueles outros instrumentos, né? Eu não posso afirmar, alguém afirma melhor do que eu aí, que depois daquelas inovações de medidas cautelares alternativas, coisa desse tipo aí, que talvez tenha alguma modificação aí que eu não sei responder. Mas antes disso aí, já era muito bom, porque todos os crimes eleitorais, eles têm a chamada direito de fiança. Direito de fiança, exceto o transporte irregular de eleitor. Eles não soltam o cidadão por a fiança, mas soltam por uma liberdade provisória ou aqueles outros requisitos que não é a minha praia falar sobre isso. Mas certo, se alguém for preso no dia da eleição, só vai conseguir soltar lá para o final das 5 horas da tarde. É muito difícil conseguir soltar antes disso. Por exemplo, acontece de pegar alguém dentro do carro no dia da eleição. Se alguém tiver esse tanto de santinho dentro do carro, ele pode ser detido para averiguação se ele estiver distribuindo esse tipo de santinho. É um tipo de propaganda que o Alberto falou há pouco tempo aqui, que não é possível propaganda de eleição. Nessa dúvida, quantos e quantos clientes eu já tive que abrir o carro dele, ele vem de uma campanha, não se lembra de limpar o carro no dia da eleição, aí é uma batida policial, pegou desse tanto de está preso, flagrante, por distribuição. E na verdade ali não é ainda distribuição, apenas pode até se presumir que é o início, né, que é o ato preparatório, digamos assim, o ato preparatório criminal. Mas não afirmar, aí o juiz responde o processo, e quando chega lá no dia na sentença final, depois de não sei quantos anos, ele é absolvido, mas só fez constrangimento. Urnas com problema urna com problema. Só tendo né? O que aconteceu na eleição no primeiro turno, né? A gente apertava o 1 e apertava o 7, aí quando apertava o 1 aparecia outro candidato adversário, né? Se acontecer isso, nós não temos outro caminho, nosso fiscal ou nosso advogado. Reclamar imediatamente a presidência dos trabalhos, a presidência da mesa, pedir a paralisação dos trabalhos de votação, né, porque se a pessoa for votando ali, todo mundo for votando, vai votar no adversário. Vai votar no adversário. Pedir a paralisação e paralisar mesmo.
Então, rapaz, eu vai não, é prova, confusão, monta a mesa e, enfim. E lançar para o grupo e a gente tomar providência do TRE. Isso aí é simples. Se só noticiar, não tem quem tenha coragem de avançar, não. E a justiça eleitoral age rápido porque não tem outra forma de não agir rápido. Porque senão o dia da eleição passa. 5 horas da tarde acabou a eleição. De um jeito ou de outro acabou a eleição. Eu costumo dizer que a lei mais importante do processo eleitoral todinho é o calendário eleitoral. Porque eu não conheço, eu duvido vocês dizerem, rapaz, teve uma eleição aí, eu estou com 27 anos nesse ramo. Aconteceu aí de uma eleição, não aconteceu no dia da eleição. Dia 3 de outubro, dia 7 de outubro, dia 15 de novembro do passado distante, dia não sei o quê. Rapaz, não houve uma eleição. Né? Um prazo eleitoral deixa de acontecer. Um prazo lá, o juiz não cumpriu o prazo, mas não tem quem não faça cumprir o calendário eleitoral. É aquela data e ponto. Desafio alguém a dizer, eu conheço um dia da eleição que deixou de existir. Não tem. Só uma intervenção, nesse exemplo que fala para todo mundo. Vossa Senhoria citou. Só fazer um registro aos colegas que nesse exemplo que foi citado, do problema da urna, em que a tecla 1 era pressionada e já aparecia de plano a foto de determinado candidato, nesse caso específico, é possível fazer o registro mediante filmagem da ocorrência. Você chama o presidente da mesa, do fiscal de cada partido e faz o registro. Não fotografa, pode gravar. Nesse caso, aí se tratando de irregularidade, é permitido e é recomendado gravar. E joga no grupo, porque aí a gente está no TRE, corregedor, presidente do TRE, então, não sei quem. Só ter cuidado para que não haja problema em nenhuma alegativa de que estão querendo quebrar o sigilo do voto, o eleitor faz a denúncia, por assim dizer, você chama o presidente da mesa, um fiscal de cada partido, que funcionarão com testemunhas também, e o próprio presidente da mesa, com fé pública, de exercer naquele momento o uso público, ele digita o 1 e se ocorrer a irregularidade, aí você diz que quer fazer o registro e faz constar em ata. Obrigado, Deus. Não, era uma pergunta assim que me ocorreu agora. A minha zona é aqui. A minha zona é aqui em frente aos Calamares, né? Foi mudado, 2 sessões mudaram, se concentraram só em uma. E tinha muita gente. Eu passei mais de 40 minutos na fila e eu observei que estava até comentando com os colegas, tinha uma família, era um rapaz, um menino e uma senhora. Ela sentada, ele sentado, ele em pé com a camisa vermelha do Haddad. E só me chamou a atenção porque o tempo que eu fiquei na fila, eu votei, saí e eles permaneceram lá, conversando com as pessoas que passavam. Assim, não me atentei, votei e saí, mas eu observei que isso já aconteceu também em outras vezes, em outras zonas eleitorais. Nessa ocasião, como é que eu devo me portar? Mesmo jeito das outras. Reclamar o presidente da mesa, reclamar do próprio candidato, dizer que ele está cometendo isso tudo, isso aí é o bom mala, né? Você está descrevendo o bom mala. O cara se faz ali que a manifestação silenciosa é permitida, né? Isso aí é comum, todo mundo sabe, tá na lei, mas até falou agora há pouco isso aí. A manifestação silenciosa é permitida. Pode votar com camisa? Pode votar com boné? Pode. Mas ele não pode fazer o auê. E ele nem pode ficar ali sob o pretexto de estar manifestando silenciosamente, ele ficar comprando votinho, fazendo boca de urna de forma silenciosa. A boca de urna nem pode de forma silenciosa, nem pode de forma não silenciosa, de forma agressiva. Você está descrevendo aí uma conduta de uma boca de urna, uma boca de urna silenciosa, né? A manifestação é uma coisa, a boca de urna não pode de jeito nenhum, nem silenciosa, nem não silenciosa. Só uma segunda dica para os colegas, na segunda hipótese que o doutor Vicente falou, que é na apreensão, quando a pessoa é surpreendida com material de campanha no carro. Se não foi surpreendido fazendo a distribuição,
Normalmente, o advogado que comparecer pode ponderar ou com a autoridade policial ou a autoridade que surpreendeu para que o material seja apreendido e que não haja prisão, justamente se não houver, entre aspas, flagrante. Então, eu particularmente, por experiência própria, tenho conseguido muito isso. Foi flagrado o material dentro do carro, você negocia só a apreensão. E o que a lei diz que é crime é a distribuição. Se não houver, distribuição, se não, não há crime. Mas vamos para a prática, né? Na prática é diferente. Pegou ali, às vezes se não tiver, eu acho que essa policial tem interesse, enfim, e eles, apesar de ele não estar sendo distribuído, vão ser elasticidade maior. Pode levar, não tem problema nenhum. E se insistirem, você diz, meu amigo, na pior das hipóteses, isso é ato preparatório que não é punido. Se você insistir, aí você já fala em abuso de autoridade, tem discurso. Então você pondera só isso com educação, com toda a cordialidade. Comandante, chama logo o comandante, que é bom. Comandante, leve o material, não tem problema. Não vai prender o rapaz, que ninguém distribui o carro, não distribui nada. Então estava dentro do carro, ninguém viu. Você viu porque deu uma batida e o rapaz demitiu o proprietário. Então basta fazer essas ponderações e a taxa de sucesso, principalmente se chamar de comandante, é mais simples. E também corroborando a fala do doutor Vicente, tudo que ocorrer dentro da sessão, que tiver qualquer problema, conversar com o presidente da mesa para que ele coloque em ata. Tudo tem que ser colocado em ata. Tudo. É importantíssimo para a futura impugnação da urna, se depois que se pegar o BO não for favorável a ele. Exatamente. E diga-se uma coisa, se pode impugnar resultado de apuração, em urna eletrônica, inclusive, resultado de eleição, pode, num prazo de até, depende de se é de uma urna ou se é da eleição total, até 72 horas de quando é proclamado o resultado. Isso. Nós estamos em casa, 5 horas da tarde, 5h30, 6 horas, já aparece a Globo News, né, dizendo, olha, tantos por cento aqui, mas a proclamação do resultado normalmente só se dá no dia seguinte, numa sessão do tribunal. O tribunal instala-se uma sessão com o seu presidente e seus 6 membros, e lê ali o resultado geral da eleição. Daquilo ali se pode impugnar aquele resultado geral, como se pode impugnar também os prazos, urnas individualizadas. Mas é preciso que tenha essa observância aqui. Tem que estar constado na ata da eleição, sob pena de preclusão. Em matéria de direito eleitoral, nós não falamos aqui, porque, enfim, nós estamos falando falar só do dia da eleição, mas em matéria de direito eleitoral, isso aí vai ser um momento pós-eleição, porque é impugnar depois das 5 horas da tarde, mas é fatal a questão da preclusão do direito eleitoral. Só tem uma hipótese que o direito eleitoral, precluindo, ele volta em uma outra situação, que no caso de inelegibilidade, se a matéria for constitucional e você não usar numa fase, você poderá usar numa outra fase. Mas somente essa, o restante... Tem pessoas que perguntam assim, olha, eu tive meu registro de candidatura indefinido, porque eu tive as contas reprovadas, por exemplo, e fulano teve as contas reprovadas do mesmo jeito e não teve o registro indefinido. Por que é isso? Porque o dele impugnaram e o do outro não impugnaram. Passou. E aí depois pode, dependendo do tipo de matéria, 99% das matérias do direito eleitoral perdeu a oportunidade de bater o velho. Nós chegamos na UES e eles ficavam no estacionamento da UES, as pessoas passavam para votar e ficavam dizendo, ele não, ele não, ele não. E eles ficavam circulando dentro da UES e dizendo para as pessoas, ele não, ele não, ele não. Então, também se atentar a isso, como também no Colégio Sagrado das Graças, tinha um senhor na entrada do colégio, com a camisa branca e a chapa completa do partido dele, colado aqui, santinho, e ele ficou parado na porta do colégio, como se fosse quase o... Sabe como é o nome disso aí? Boca de urna. Então são bocas de urna silenciosas que a gente viu no primeiro turno, né? Pode acontecer, como a carreata do Elinão. Deve acontecer mais pesado agora.
Isso aí deve acontecer de Teve forma um- mais O assintosa. trenzinho da alegria circulando pela aldeota, mandando o povo não votar, né? Cantando, com som, com música, né? Andando, circulando, e 3, 4 carros atrás, para não carrear. Né? E a gente chegou a chamar a polícia militar, chegou, o Heitor estava próximo na hora do momento, chegou a tudo, infelizmente nem foi pagado. Não entendi por que o carro não foi pagado, mas continuou rodando, inclusive na Assembleia, né? Rodando ali. E nessa eleição de domingo, essa militância que vai sair, ela vai ser mais agressiva ainda, porque eles têm uma eleição perdida e eles sabem disso, eles têm o último, digamos assim, a última expectativa de poder que eles tinham está se esvaindo, é como se fosse aí a última de todas, evidentemente ninguém sabe, mas enfim, no momento, então eles vão estar no estado de medo muito grande e vão fazer isso de forma mais agressiva. Pouca de urna deles para tentar reverter alguma coisa, vai ser impressionante. Tá? A atuação do advogado nessas horas aí vai ser assim, imprescindível, fundamental e indispensável. Mas aí, tem mais alguma observação a fazer? Quem tem alguma ideia a dar? Quem tem... Sobre as mídias eletrônicas, até às 11h59 do dia anterior, pode-se publicar algo a favor do seu candidato e deixar na mídia eletrônica. Não caia no erro de fazer isso no dia da eleição. Nem no WhatsApp. Não, bote no seu Facebook propaganda eleitoral no dia da eleição. Isso. Bote até 11h59 do sábado. E aí pode deixar no dia da eleição. Pode deixar, enfim. Boa observação. Então a gente é uma eleição com as redes sociais com muita utilização, muito forte. E no dia da eleição nós vamos ter. O Facebook é mais complicado, né? Porque agora a transmissão de mensagens assim, como nós vamos fazer um grupo, por exemplo, para noticiar as coisas, mas de qualquer sorte a sua observação é plena, é absoluta. No dia da eleição realmente é vedado, é proibido fazer propaganda. É só uma última observação aos colegas e até no caso para vivenciar a cultura, mas que é muito comum, e aí serve sobretudo para quem for atuar no interior. A Polícia Rodoviária Federal tem como hábito dar voz de prisão ao motorista de ônibus que vem trafegando com eleitores se não for linha normal de transporte, justamente por ser considerado transporte ilegal de eleitores. Isso. Nesse particular, cabe a nós advogados lembrar, inclusive a autoridade lá presente, que o dia da eleição é de meia-noite para frente. No meu caso lá, o ônibus foi parado às 11h47, às 23h47. Então, foi levado para a delegacia. Eu evitei a lavratura do flagrante justamente por conta do horário, mas isso era 5 horas da manhã, depois de todo o constrangimento. Então, é preciso que a gente tenha essa lembrança de que o dia da eleição só inicia a 0 horas, ou seja, à meia-noite. E nesse ponto, eu tenho que você me dar uma oportunidade de falar um pouco sobre isso. Transporte irregular de eleitor. No dia da eleição, para a capital não vai funcionar muito isso não, mas como você disse que o interior funciona demais esse transporte irregular de eleitores. Só quem pode transportar eleitores no dia da eleição é a Justiça Eleitoral e, evidentemente, quem tem seu próprio carro, quem tem o transporte público à disposição, que no interior não é comum. Não é comum ter uma linha, por exemplo, você pode pegar aqui uma linha de ônibus e ir para qualquer lugar votar, porque é o transporte público igual para todo mundo. Mas no interior do estado, o transporte irregular de eleitores é uma coisa muito perigosa, porque só vão poder transportar aqueles veículos cadastrados pela Justiça Eleitoral. O que não for cadastrado, só se for próprio. Né? Acontece muito de dar carona a alguém, por exemplo, e a polícia chegar e pegar e prender quem está transportando e quem está transportado. Isso é comum demais acontecer. Nas eleições gerais é menos comum, como essa que nós estamos vivendo
agora. Nas eleições municipais, como o acirramento é grande, isso daí é bem comum e bem frequente. Agora, nessa eleição, agora que tem uma militância muito forte, tanto em nosso favor, como uma militância enfraquecida do lado contrário, mas que já foi muito forte, tem a fama de forte a vida inteira, e que está nesse estado de desespero, pode ser que isso tenha um embate forte. Então, o transporte de eleitores é irregular, só quem pode transportar é a Justiça Eleitoral, são os meios de transporte coletivos legalizados, esses podem, mas na capital não tem grande problema. No interior tem essa possibilidade. Isso é como diz nosso colega, de meia-noite até 5 horas da tarde, né? Pode acontecer de ter uma batida de alguma forma aí sobre o transporte irregular. No interior, a gente pode utilizar a biometria a nosso favor. No interior, às vezes, a pessoa não tem um documento válido. Ele existe, mas ele perdeu a validade. Aquele documento vai servir como identificação para ele poder votar, apesar de não estar mais na validade. Sendo um documento oficial, ele pode votar. E se não existir o nome dele na lista de votação, se ele tiver a biometria e passar a biometria, também está válido. Isso pode acontecer muito no interior, pessoal.